E já chegou aqui também, temos a primeira pergunta de hoje. O Edilson, da Igreja Assembleia de Deus. Ele diz aqui, Deus é Deus, que tem uma igreja, uma seita, tem uma seita que diz, Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Jesus. Vou repetir, Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Jesus. E não crê na Trindade. Pergunta ao Edilson para o senhor, que seita é essa? Nós queremos dizer que esta seita é conhecida como unicismo. Unicismo é uma seita que não admite três pessoas na doutrina da Trindade, mas admite três modos de uma só pessoa. Então, vamos dizer que Jesus é o Deus único dentro desta seita. Quando, então, nós falamos do Pai, não se trata efetivamente de uma pessoa, mas se trata de uma nova natureza que Jesus, o único Deus, assumiu. Então Jesus assumiu a posição de Pai, mas na verdade ele não era o Pai, era apenas o próprio Jesus. Quando Jesus nasceu aqui na Terra, então é que surgiu o Filho. O Filho não é como está descrito em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, duas pessoas distintas. E o Verbo era Deus. Aqui está em João, capítulo 1, versículo 1, desfazendo essa ideia de que na divindade só existe uma pessoa e existem três modos dessa pessoa se apresentar. Cada modo é apenas uma natureza do próprio Jesus. Então Jesus era o Pai quando existia como Jesus, mas na condição do Pai. Jesus era o Filho quando tomou a forma humana. Antes não existia como Filho. E Jesus era o Espírito Santo quando o Espírito Santo partiu para o céu. Então ele ficou aqui como sendo uma pessoa única, Jesus. Pai, Espírito Santo, apenas formas de indicar modo que foi do próprio Jesus um dia. Essa doutrina não crê efetivamente na Trindade, faz colocações vergonhosas a respeito da Trindade, às vezes chegando ao cúmulo de produzir meios de cômicos. Então, é uma doutrina, é uma seita chamada unicismo. A seita que se distingue mais dentro deste movimento é essa seita chamada Voz da Verdade, que tem um conjunto musical que toca e canta muito bem e é convidado pelas igrejas para fazer programas nas suas igrejas. Quer dizer, o pastor da igreja está tão por fora que ele não pensa na impropriedade de ele ter uma doutrina que é contrariada por esse grupo e que assume a direção do culto para apresentar-se com o seu conjunto, deixando de lado o pastor, sem autoridade na própria igreja para dirigir. Ora, isso é uma aberração. Será que o pastor não tem um pouco de cuidado de não trazer para a sua igreja elementos? Isso acontece também com a igreja adventista. Tem 5 ou 7 moços ainda, hoje, se oferecendo para cantar nas igrejas evangélicas. E a mocidade se regozija, só que a nossa mocidade não tem consciência de doutrina, mas o pastor deve ter, para não aceitar nem de graça, quanto mais pagar para esse grupo vir cantar ou tocar na sua igreja. Tenha identidade, meu prezado pastor, meu prezado irmão, identidade.
você crê em determinadas coisas que estão na Bíblia como certas, não se misture. Próxima pergunta do Renato. Renato, aqui não temos a igreja nem a cidade, mas é o Renato. E ele pergunta para o senhor, e muitos têm essa dúvida, viu, pastor Natanael Rinaldi? Não é só o Renato, não. É correto os cristãos comemorarem a Páscoa? Nós dizemos o seguinte à luz da Bíblia Sagrada, que existem duas Páscoas na Bíblia. A primeira Páscoa, como sabemos, é a Páscoa judaica, mencionada em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Moisés, chamado por Deus para libertar o povo do cativeiro egípcio, 430 anos, mais ou menos, de escravidão, eles gemiam, e Deus, então, resolveu levantar um libertador na pessoa de Moisés, cuja história está registrada na Bíblia, uma história singular que todos conhecemos, e assim Moisés foi designado por Deus para falar com o rei Faraó. A princípio ele se mostrou meio duvidoso, sentindo-se incapaz para tanto, mas ele e seu irmão Arão aceitaram a imposição, a chamada de Deus, se apresentaram a Faraó. Faraó endureceu seu coração, disse: eu não conheço esse Deus para poder permitir que o povo vá para o deserto cultuá-lo. Se querem cultuar, cultuem aqui na minha terra. E então isso foi um modo de Deus tomar providências maiores para libertar o povo como ele havia prometido. E aí vieram o quê? 10 pragas. Uma após a outra, pragas que deixaram a terra do Egito numa expectação horrível, porque era tanta coisa que acontecia, até que chegou a última praga, denominada praga da morte dos primogênitos, quando seria a última escala, para em seguida Deus agir no meio do povo e tirar o povo de Israel desse cativeiro. E essa praga, a morte dos primogênitos, ocorria quando um anjo da morte, iria passar por todas as casas à meia-noite. E a casa onde estivesse, na porta de entrada, na verga da porta, o sinal do sangue do cordeiro que a própria família matava, para demonstrar que aquele cordeiro seria o substituto do primogênito da própria família. Então esse anjo passaria por cima daquela casa e não entraria matando o primogênito. Agora, na terra dos judeus, eles não obedeciam essa ordem de Deus. E cada casa de egípcio, desde o mais pobre até o palácio do rei, à meia-noite levantou-se um choro atroz. Todas as famílias acordadas chorando a morte do primogênito da família, inclusive o próprio rei. Dessa maneira, Deus libertou o povo, porque Faraó, o rei, determinou a saída. E a palavra Páscoa, que se emprega na Bíblia, ela tem o sentido de passando por cima. Quer dizer, passando por cima e não efetivando a morte na casa daqueles onde havia o sinal do sangue. Esta palavra Páscoa aparece no Novo Testamento em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, referindo-se ao que João Batista declarou a respeito de Jesus quando viu que vinha o seu batismo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui em 1 Coríntios 5, versículo 7, o apóstolo Paulo escreve: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vou repetir: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então aqui está dando
essa palavra Páscoa como referindo-se a Jesus, que nos livrou pela sua morte na cruz de sermos então levados para a perdição eterna. Ele morreu por nós, é o que diz a Bíblia Sagrada. Agora Jesus foi sepultado, como já expusemos hoje. No terceiro dia, pela manhã, Jesus ressuscitou. As portas da prisão onde ele estava se abriram e ele saiu assim, ressuscitado, ficando mais 30 dias com os seus discípulos. Agora, quando se aproximava a morte de Jesus, na quinta-feira à noite, quando ele celebrava a Páscoa com seus discípulos, como judeu que era, em seguida ele fez uma instituição de um ato que iria levar os cristãos por toda a existência a se lembrar periodicamente daquilo que aconteceu com Jesus. Morte vicária e expiatória. Vicária porque foi no nosso lugar, expiatória porque ele expia nossos pecados. Então Jesus instituiu o seguinte, diz aqui em Mateus capítulo 26 e versículo 26, o seguinte: quando comiam, isto é, comiam a Páscoa, agora em seguida, Jesus instituiu o que nós chamamos a ceia do Senhor. Jesus tomou o pão, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Então, quando nós cristãos celebramos a ceia, não temos nada com a ceia judaica. Eles comemoram hoje, em família, muito bem, com todos os ingredientes indicados no livro da Bíblia, de Êxodo 12, o cordeiro não podia ser cozido em água, não podia ter outra forma senão ser levado ao forno e ali assado. Comiam com ervas amargosas, representando o período de dor que passaram no Egito, e outros dados pormenores. O cristão hoje celebra a Páscoa, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, periodicamente, isto é, 12 vezes no ano. Todo mês, no último sábado de cada mês, nós celebramos a Páscoa de Jesus, que é a ceia do Senhor. De modo que para nós, Páscoa, com dados agora ligados ao calendário, representando propriamente a morte do Cordeiro do Egito, não é a nossa. A nossa é cristã. E nós celebramos, como este mês ainda, o último sábado deste mês, estaremos juntos para comemorar a ceia do Senhor, que para nós é a Páscoa do Senhor. Muito bem, Renato. Está aí a sua resposta, com todos os detalhes aqui da Bíblia, explanada então pelo pastor Natanael Rinaldi. Uma outra pergunta, pastor, diz o seguinte: os que morrem na infância, muitos também têm dúvidas, né? Porque a Igreja Católica, ela diz que as criancinhas têm que ser batizadas, senão não vão para o céu e tal. E a pergunta aqui vem muito ao encontro desta doutrina da religião católica. A pergunta é: os que morrem na infância vão para o céu? Nós queremos dizer que infância é um período que vai do nascimento
até talvez 3, 4, 5 anos. Não se pode precisar, porque há crianças assim que são mais inteligentes, crianças que moram nas cidades, têm mais noção e avançam naquela colocação de usar a própria razão. E outras crianças são mais tarde chegam a esse ponto. Então a criança, no seu estado de inocência, ela é, usar um termo jurídico, ela é inimputável. Como acontece também com pessoas adultas que perderam o uso da razão, qualquer doença, elas também são inimputáveis, porque não agem com razão. Então, estas crianças que estão nessa fase de inocência, acerca delas, Jesus disse o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Indicando assim que até mesmo as criancinhas estarão no céu. Todas que morreram nessa faixa, que não usaram a razão, elas são consideradas inocentes. E a morte de Cristo, como diz em 1 João capítulo 2, versículo 2, ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, qualquer pessoa que não tem capacidade e inteligência para poder avaliar certos atos e age na sua ingenuidade ou na sua inocência, eles são alcançados pelo sacrifício de Cristo. Agora, queremos dizer que o fato de a morte de Cristo ter sido por todos faz com que as criancinhas possam ser salvas, mesmo antes de crerem, quando ainda estão na condição de inocentes, sem poderem usar o uso da razão, tem a base bíblica de Romanos, capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, e é o que a Bíblia declara a respeito do ser humano, como diz Romanos também 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, só um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Essa é a verdade bíblica com relação às crianças que morrem na infância vão para o céu, positivamente sim. Muito bem. Está aí a sua resposta, irmão, que você que perguntou a respeito das criancinhas. Uma outra pergunta, talvez uma pergunta assim bastante ligada também ao fato de estarmos comemorando aí nesse final de semana a morte e ressurreição de Jesus. Diz o seguinte: por que Judas traiu Jesus, pastor Natanael Rinaldi? Embora não possamos ter certeza absoluta do motivo pelo qual Judas traiu a Jesus, algumas coisas são certas e que vou apontar. Primeiro, temos que reconhecer que, embora Judas tenha sido escolhido de forma consciente para ser um dos 12, conforme João 6,64, as Escrituras apontam ao fato de que ele nunca, isto é, Jesus nunca realmente, que Judas nunca realmente acreditou que Jesus era Deus. E ele provavelmente nunca tinha sido convencido que
de que Jesus era o Messias. Ao contrário dos outros discípulos que chamaram Jesus de Senhor, que é de grande importância em várias formas, Judas nunca utilizou este título para Jesus. Ao invés, o chamou de Rabi. Rabi significa mestre. Isso afirmava apenas que ele via Jesus como mais do que um professor. Enquanto outros discípulos várias vezes fizeram grandes profissões de fé e de lealdade, Judas não só nunca fez isso, mas permaneceu bastante silencioso em todas as narrativas bíblicas. Em segundo lugar, Judas não só faltou fé em Cristo, mas ele teve pouco ou nenhum relacionamento pessoal com Jesus. Quando os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, dão uma lista dos 12, eles são sempre mencionados na ordem mesma, com pequenas variações. Por exemplo, Mateus 10, 2 e 4. Veja só, meu prezado ouvinte. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Pedro, primeiro Simão, chamado Pedro. André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Simão o Zelote. E, por fim, no 12º lugar, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Acredita-se que essa ordem indica a proximidade da sua relação pessoal com Jesus. Apesar das variações, os irmãos Pedro, Tiago, João são sempre mencionados em primeiro lugar. Sempre os lugares distintos que Jesus precisava de companhia, como no Monte da Transfiguração e outros episódios da vida de Cristo, estavam lá os três. Então, nós vemos que Judas é sempre mencionado por último, o que pode indicar a falta de um relacionamento pessoal com Cristo. Além disso, ao avaliarmos os evangelhos, podemos ver que o único diálogo registrado entre os dois envolve Judas sendo censurado por Jesus por ter feito um comentário a Maria com objetivos gananciosos. Está em João, capítulo 12, versículo 1 a 8. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. E Jesus disse então abertamente: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então são as razões que apresentamos porque Judas traiu Jesus. Não tinha muita ligação. Quando chegou a oportunidade de lhe pagar um valor X, ele topou a empreitada.
Muito bem. E quanto à palavra eutanásia, o senhor poderia dar o significado para os nossos ouvintes, pastor Natanael? A palavra eutanásia é derivada de duas palavras gregas. Boa. Thanatos, morte. E se refere a qualquer ação intencional que possibilite aliviar o sofrimento através da morte de alguém. Então, o ladrão, disse Jesus, não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. De modo que quem provoca a morte antecipada de outra pessoa, ele está infringindo a vontade de Deus, como disse também em Eclesiastes capítulo 3, versículo 3. Há dia para nascer, há dia para morrer. Logo, cada qual de nós tem o seu tempo estabelecido pelo próprio Deus. E quando Jó perdeu 10 filhos de uma só vez, ele disse umas palavras que são muito oportunas. Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, nada de antecipação, provocando a morte de uma pessoa que está sofrendo, é verdade, mas nós não temos esse direito. É esperar na vontade de Deus.